Bom dia, começa agora mais uma edição do Planeta ESPM. O programa de hoje fala sobre a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e sua importância para a divulgação dos trabalhos de cineastas brasileiros. Hoje estamos aqui com Dácio Pinheiro, diretor que já teve seus filmes exibidos na mostra e apresenta uma produção significativa para o cinema no Brasil. Boa tarde, Dácio, tudo bom? Boa tarde, tudo bom, Lucas? Tudo bom, tudo bom. A gente montou uma pequena retrospectiva dos seus filmes, a gente vai agora mostrar na tela. Dácio Pinheiro é diretor, roteirista e produtor de cinema, graduado na FAAP e nascido em São Paulo. Iniciou sua carreira em 2001 com o curta Pencas de Bicuda. Em 2004, fundou a produtora independente Gore Filmes. Realiza documentários, videoclipes e filmes do gênero fantástico. Seu primeiro longa-metragem, Meu Amigo Cláudia, de 2009, abordou a vida de Cláudia Wonder e a cultura underground e transexual. Quem é o Wander? O Wander é tudo, né? O segundo longa, Eletrônica Ments, de 2019, mostrou um lado mais artístico e reflexivo da música eletrônica e de seus produtores no Brasil. O filme mais recente de Dácio, Lenita, que estreou na 47ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, em 2023, retrata a história da fotógrafa, artista plástica, figurinista, cenógrafa e cineasta Lenita Perroy. Os filmes de Dácio abordam temas relacionados a subculturas, contraculturas e temas LGBT+, além de explorar figuras pouco conhecidas, mas bastante expressivas do cenário artístico brasileiro. Ótimo, muito obrigado. Agora vamos para as perguntas. Dácio, em seus documentários você trata de assuntos e artistas que exercem um papel cultural expressivo, mas que são pouco conhecidos. O que te leva a retratar esses assuntos? De que forma você se identifica com os seus sujeitos? Eu sempre tive muito interesse na cultura underground de São Paulo. Acho que porque eu frequentei muito essa cena mais underground de música e noturna também. Então sempre me interessou muito. Assim, no começo dos anos 2000 eu tinha comprado uma câmera DV e eu comecei a registrar muito essa cena, né? Que inclusive eu tenho um acervo enorme de material dessas coisas que eu gravei nessa época. Eu acho que foi um pouco através disso que começou a surgir meus curtas, né? O Pencas de Bicuda, que você mesmo falou aí, e os outros que eu vim fazendo depois. Até o filme da Cláudia mesmo veio um pouco disso, né? Porque eu comecei em 2003 fazendo um curtinha com ela, e aí desse curtinha que acabou originando, eu acabei conhecendo a Cláudia e me dedicando a fazer o documentário sobre ela, né? Que legal. E como é o processo de pesquisa para um filme como Meu Amigo Cláudia ou Lenita? Então é bem difícil, porque eu tenho essa obsessão um pouco com memória, né? Então eu sempre busquei muito assuntos que me interessavam e às vezes assim, por exemplo, da Lenita eu achei um baralho numa feira de antiguidades e foi através desse baralho que eu fui atrás dessa fotógrafa que eu nunca tinha ouvido falar sobre ela. Então eu acabei garimpando, indo atrás dela, porque ela tinha abandonado a carreira e estava vivendo uma outra vida, né, desde os anos 70, e aí eu consegui, com muita luta, resgatar todo esse material. Mas é muito difícil, tipo, arquivo, principalmente arquivos pessoais, as pessoas não guardam muito e não guardam direito, né? E quando tem acesso, às vezes é muito difícil, tem coisas que custam muito caro, então você tem que, às vezes, lidar com esses problemas de um documentário de arquivo, né? E você foi atrás da Lenita já com a intenção de produzir um filme? É uma história bem antiga, assim, em 2002 eu achei esse baralho, faz muito tempo, na verdade, e aí na época eu estava colaborando com o Dudu Bertolini num fanzine que ele tinha, que chamava Dois Fanzine, e aí eu fui escrever uma matéria sobre o baralho que eu tinha achado, e eu fui atrás dela. E na época não tinha esse acesso à internet, telefone, celular tão rápido, né? E eu fui garimpando. Na época eu estava fazendo um vídeo com a Vanusa e o cara do estúdio conhecia a Lenita, que ele era filho do Eduardo Araújo, aí a gente acabou chegando até a Lenita e eu fui lá e ela não quis na época gravar o documentário, até não tinha muita estrutura na época.
E aí esse projeto morreu, ficou meio dormindo até 2016, quando eu falei, por onde será que anda a Lenita? Aí eu fui atrás dela de novo e aí ela topou fazer o documentário. E aí, infelizmente, em 2 anos depois ela veio a falecer, mas eu cheguei a gravar com ela, tudo e tal. Que bom que você conseguiu gravar com ela, né? Uma pena que ela faleceu. E você tem uma produtora que ela atua tanto em Berlim quanto em São Paulo. Você sente que a Alemanha é um cenário mais fértil para o cinema do que o Brasil? Então, a minha produtora, ela trabalha muito, é mais aqui em São Paulo, na verdade. Eu colaboro muito com a produtora de Berlim, na verdade, né? Então, alguns dos meus últimos projetos eu tenho feito em colaboração com essa produtora da Alemanha. Então, por isso que eu tenho essa conexão com Berlim bem forte. E aí, eu acho que, assim, lá também não é tão fácil de fazer filme como aqui, né? Mas eu acho que aqui a gente tem muita possibilidade de fazer filmes mais independentes, eu acho, de certa forma, porque a gente tem alguns fundos mais independentes aqui. Lá na Alemanha é um pouco mais, você depende muito de um canal. Então é um pouco mais burocrático, eu acho. E você acha que a recepção dos filmes independentes é melhor recebido no Brasil ou na Alemanha? Se eles são mais bem recebidos aqui ou na Alemanha? É que, assim, os filmes que eu faço são muito sobre cultura brasileira, de certa forma, né? A maioria, né? Então eu acho que acabam sendo um pouco bem recebidos, passam mais aqui, na verdade. O meu amigo Cláudio foi um que passou mais, assim, lá fora. Ele estreou no Festival de São Francisco, em 2009. A Cláudia ainda estava viva nessa época. E a gente viajou para lá e foi muito bem recebido. Mas é um assunto que tem um interesse internacional mais forte, né? Essa coisa da cultura mais underground, travesti, a cultura LGBT. Perfeito, Dácio, muito obrigado. Agora a gente vai para um pequeno intervalo e no próximo bloco vamos falar com a cineasta Eliane Caffé para continuarmos a nossa conversa sobre o cinema contemporâneo. Voltamos já.